Temos as novas tabelas de retenção na fonte, em sede IRS, para rendimentos do trabalho dependente e pensões, e essas novas tabelas terão de ser aplicadas em duas fases. A primeira fase diz respeito aos meses de agosto e setembro, e a segunda fase a partir de 1 de outubro, inclusive. E neste vídeo vamos demonstrar como é que vamos aplicar as novas tabelas e até comparar com aquilo que estava até agora em vigor. E para fazer essa retrospectiva, vejamos que, de acordo com o despacho 236A de 2025, estas eram as tabelas até agora em vigor. E, portanto, este despacho foi revogado, já não se vão utilizar mais estas tabelas, mas atenção aqui às regras definidas no despacho, as quais se mantêm, nomeadamente para titulares de rendimentos de trabalho dependente com 3 ou mais dependentes, onde há uma redução de 1 ponto percentual à taxa marginal máxima, também questões relacionadas com graus de incapacidade, de trabalho suplementar, portanto, estas regras mantêm-se. Aquilo que realmente altera são as tabelas. Ou seja, as novas taxas, e para tal temos agora a circular número 4 de 2025, com as novas tabelas de retenção na fonte em relação à primeira fase, de 1 de agosto a 30 de setembro, e depois as novas tabelas de retenção na fonte a partir de outubro de 2025, inclusive. A grande alteração ocorre fundamentalmente para os meses de agosto em setembro, onde as taxas marginais máximas, aqui das várias tabelas, têm uma redução drástica, no fundo para fazer um acerto àquilo que estava a ser retido na fonte desde janeiro até julho. Mas eu quero só referir o seguinte. Efetivamente, em agosto e setembro há uma redução drástica das taxas e vamos reter na fonte muito menos valor e, em muitos dos casos, mesmo zero. Não haverá imposto retido na fonte. Depois, a partir de outubro, há uma ligeira redução e essa taxa marginal já não se faz sentir tanto. Mas aquilo que realmente acontece é que a retenção na fonte é uma antecipação do imposto. E, portanto, vamos reter menos imposto, ou até podemos nem vir a reter imposto em agosto e setembro, e vamos reter menos imposto a partir de outubro até dezembro. Todavia, quando entregarmos no próximo ano a declaração modelo 3 e o respectivo anexo A e a autoridade tributária realizar o cálculo da liquidação, o cálculo final, a verdade é que a retenção foi uma mera antecipação e, portanto, mantendo-se mais ou menos os patamares do artigo 68 das taxas gerais equivalentes, vamos ter ou menos reembolso ou até eventualmente imposto a pagar. Isto porque eu quero desde já sublinhar o seguinte. Em primeiro lugar, que é fundamental compreender que a retenção na fonte constitui, por imperativo legal, um pagamento por conta do imposto sobre o rendimento definitivamente devido pelo contribuinte. E esta natureza jurídica implica que a retenção na fonte é um mecanismo de antecipação. A retenção representa um adiantamento obrigatório do imposto anual, não uma redução efetiva da carga fiscal. Efetivamente, em agosto e setembro, há um benefício de tesouraria imediato. A diminuição das retenções proporciona maior liquidez mensal aos contribuintes. Claro que melhora o cash flow pessoal, mas atenção ao acerto na liquidação definitiva. Porque o diferencial entre o imposto retido e o imposto devido será necessariamente regularizado na declaração anual, podendo resultar numa redução do reembolso esperado ou até a eventual necessidade de pagamento adicional de imposto em 2026, obviamente relativo ao exercício do 2025. Mas para melhor exemplificarmos isto, vamos ver alguns casos. Eu vou recuperar
os exemplos aqui do nosso manual de formação, onde estivemos a trabalhar várias situações dos trabalhadores de uma empresa e com base nas regras anteriores, logicamente, e vamos a fazer a comparação destes mesmos trabalhadores com as novas tabelas nas duas fases. Então, recordemos, a Marta Magalhães, diretora financeira da empresa XYZ Limitada, a sua remuneração mensal é de 1.800 euros. Ela tem um subsídio de alimentação de 6,90 euros, pago em dinheiro e, do ponto de vista familiar, muito importante para utilizarmos as tabelas, ela é casada, 2 titulares, 1 dependente. E, portanto, relativamente à Marta, e ainda fazendo a retrospectiva na base inicial, porque depois queremos apresentar um quadro onde vamos comparar os trabalhadores e ver a redução do imposto retido anual com base nestas novas tabelas. Eu digo redução, não falo em benefício, pelas razões que já apresentei anteriormente, porque diminuir a retenção na fonte não significa diminuir o imposto liquidado no final e, portanto, o acerto será sempre feito. E, portanto, na base da Marta, os cálculos estavam a ser feitos da seguinte forma. O seu vencimento de 1.800 euros, a sua base. Em relação ao subsídio de alimentação, tivemos sempre que distinguir a parte não sujeita. Lembram-se que o pressuposto aqui eram 22 dias de trabalho efetivo. O trabalhador recebe 6 euros ao dia vezes 22 dias em subsídio de alimentação não sujeito. O limite é 6 euros por dia. Mas como ela, na verdade, tem direito a 6,90 euros, 6,90 euros, ou seja, 6 euros acima de 6,90 euros, 19,80 estará sujeito. Sujeito é, portanto, 1.819,80. E com base nas tabelas anteriores, para 1.819,80, nós utilizamos, no caso desta trabalhadora, a tabela número 1, porque ela é casada, 2 titulares, e para este valor, a linha que imediatamente ultrapassa este valor é a linha 2078. Portanto, a sua taxa marginal máxima era de 32%, com direito a uma parcela a abater de 313,99 e uma parcela adicional a abater por dependente. E como tem um dependente, 1 vezes 21,43. E assim estávamos a fazer os cálculos. Portanto, a taxa marginal de 32%, com as duas parcelas a abater, e considerando então o imposto retido na fonte, os 1.819,80 vezes 32%, menos as duas parcelas a abater, 246,92 euros. E como estamos a utilizar estas tabelas em concreto para o trabalho dependente, fazemos um arredondamento para o euro inferior, o desconto de 246 euros. A retenção em sede IRS mensal, aqui 246 euros. Já agora, 11% de segurança social a cargo do trabalhador sobre 1.819,80. Aquilo que ela tem direito a receber, valor líquido, é todo o espectro remuneratório, menos o imposto retido, menos a segurança social, 1.505,62. Dividindo o imposto retido na fonte de 246 pela base 1.819,80, tínhamos a taxa efetiva de IRS de 13,52. Já agora não esquecer que a empresa paga 23,75 de segurança social sobre os 1.819,80, mas aquilo que realmente diz respeito à trabalhadora é esta parte agora identificada. Vamos falar agora do mês de agosto e setembro. Em agosto e setembro, o que muda é efetivamente a taxa marginal máxima. Então, as novas taxas para agosto e setembro
Considerando aqui a tabela 1A, trabalho dependente para casar 2 titulares, 1819,80, portanto mantemos-nos aqui até 2078, temos uma taxa marginal máxima de 3,14, uma parcela a abater de 40,93 e 21,43 de parcela adicional a abater em função do dependente. Então vamos alterar ali 3,14, a taxa marginal máxima, e vamos igualmente alterar a parcela a abater, que passa a ser de 3, aliás, de 40,93. A parcela a abater para efeitos do dependente mantém-se em 21,43 e, portanto, isto significa que, nestes termos, o imposto retido na fonte seria menos 5,22. Claro que não pode ser negativo, o que significa que o valor é zero. Portanto, o imposto retido na fonte é zero para os meses de agosto e setembro. O seu espectro remuneratório de 1.800, 132, 19,80, menos zero de imposto retido, menos a segurança social, ela recebe 1.751,62. Claro que a taxa efetiva de IRS passa a ser zero, não há imposto retido na fonte, isto ocorre em agosto e setembro. E a partir de outubro? O que é que vai acontecer a esta trabalhadora a partir de outubro? A partir de outubro, inclusive, para o valor de 1.819,80, a taxa passa a ser de 31,40 e a taxa marginal e a parcela a abater de 309,90. E, portanto, a partir de outubro, ela vai continuar a pagar, a fazer uma retenção na fonte, mas agora com uma taxa marginal de 31,40, uma parcela a abater de 309,90, mantendo-se os 21,43 de parcela pelo dependente, portanto, serão 240 euros de retenção na fonte, menos 6 euros do que era a base inicial, não é? Que eram 246 até julho. Portanto, os valores remuneratórios, sujeitos e não sujeitos, a que ela tem direito, menos a retenção de 240, menos a segurança social que ela lhe diz respeito, de 11%, vai receber 1.511,62. Portanto, aquilo que nós podemos concluir para esta trabalhadora é que entre os meses de janeiro e julho, os 7 meses, fez uma retenção de 246 euros mensais. Não esquecer também que vamos ter o subsídio de férias e o subsídio de Natal, portanto, no fundo, temos sempre que considerar 14 meses. Em agosto e setembro, zero de retenção. Entre outubro e dezembro, 240. Depois temos ali o subsídio de férias que foi pago em junho e o subsídio de Natal que será pago em novembro. E, portanto, os valores depois globais, a redução da retenção na fonte, que se baseia em cerca de 517 euros por causa destas alterações. Não esquecer que o subsídio de férias, obviamente que contemplou apenas 1.800 euros, daí a diferença da retenção face do mês normal para 1.819,80. Também não esquecer que subsídio de férias e subsídio de Natal são objeto de uma retenção na fonte autónoma. Não se pode adicionar esses valores à parte remuneratória do vencimento para, em conjunto, reter na fonte. Não. Subsídio de férias e subsídio de Natal, sempre objeto de retenção na fonte autónoma. Vamos passar para o segundo trabalhador.